Bolsonaro tá tão obcecado em aumentar a rejeição do Lula que ele começa a fazer ataques tresloucados ao PT, só que ele não percebe os discursos nojentos e asquerosos que ele faz, menosprezando a população mais pobre do país. E é por conta dessa postura de Bolsonaro que ele vai ser derrotado. Não é porque ele fala aquilo que ele pensa ou ele é boca dura, não. É porque ele despreza a população mais pobre. Você sente nojo do Bolsonaro? Coloca nos comentários o seu sentimento com relação a ele e se você quer que ele perca. E principalmente, deixa o like no vídeo, isso é muito importante, e se inscreva no canal. O Bolsonaro, como você sabe, ele tá mal nas pesquisas e ele não tem o que apresentar. Então, sem ter propostas, realizações de governo, ele quer partir para os ataques ao PT e também ao Lula. Mas ele fez um discurso nesses 2 dias que passou, simplesmente asqueroso, atacando e menosprezando a população mais humilde do nosso país, mostrando que o governo Bolsonaro nunca foi o governo para os mais pobres. Bolsonaro falou o seguinte nesse discurso dele. Repito, garantimos nossa segurança alimentar. Somos um país que não tem problemas outros. O único problema que nós temos aqui é o PT. Agora começa. Composto de pessoas que vieram dos rincões, dos grotões, naqueles locais onde nada poderia sair dali, a não ser esse tipo de gente. A não ser esse tipo de gente que sai dos rincões e dos grotões. Quem que o Bolsonaro pensa que ele é? Ele esqueceu que ele nasceu em Glicério? Ele esqueceu que ele nasceu no interior do estado de São Paulo? Nós temos hoje no nosso país 27 capitais. Os outros 5.500 municípios são rincões e grotões. São rincões e grotões. Quem que ele pensa que ele é? E é por esse motivo que Bolsonaro está sendo derrotado. Bolsonaro não está sendo derrotado porque ele fala o que ele pensa. Bolsonaro não está sendo derrotado pelo comportamento dele. Não, é porque o governo dele reflete o menosprezo que ele tem com as camadas mais pobres e também com a classe trabalhadora. É por isso que Bolsonaro está sendo derrotado. E não porque ele fala das mulheres, porque ele fala da Michelle, porque ele tem falado... Não, a população não liga para isso. A população inicialmente não se importa com isso. Depois que o Bolsonaro ele apresenta tendo um governo horroroso, é claro que essas falas potencializam o afastamento da população ao apoio dele. Mas não é inicialmente isso que faz o Bolsonaro ser derrotado. Não é. E essa fala dele, menosprezando a população do interior do país, com essa fala grosseira, grotesca, atacando, querendo atacar o PT, mas atacando a população do interior. Por isso que ele vai ser derrotado. Fora que essa fala do Bolsonaro, também de segurança alimentar, é uma fala extremamente tonta. Porque ele falou assim, não, nós garantimos a segurança alimentar de milhões de pessoas aqui no Brasil. E de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Essa fala é uma fala extremamente tonta, para não usar outro tipo de adjetivo, mas agressivo. Porque nós temos uma informação, saiu recentemente em vários veículos de comunicação, que 3 em cada 10 lares brasileiros passa por insegurança alimentar. Ou seja, a pessoa almoça, mas não sabe se vai jantar. A pessoa toma café da manhã, mas não sabe se vai almoçar ou jantar. Então as pessoas não fazem as 3 refeições ao dia. E aí o que acontece? O Bolsonaro fala, não, nós alimentamos 1 bilhão de pessoas. Você acha mesmo que essa parcela da população que está passando por dificuldade por culpa da incompetência do governo Bolsonaro vai olhar para ele e vai dar voto para ele? Ora, se o Bolsonaro está alimentando 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo, por que ele não alimenta alguns milhões aqui no Brasil que estão passando fome, que estão passando por dificuldade? Então Bolsonaro quer falar que ele está fazendo não somente pelo Brasil, mas também pelo mundo. Só que ao falar que ele faz para o mundo, ele esquece que ele não está fazendo para a nossa população. E é esse motivo que vai fazer o Bolsonaro ser derrotado. E isso é muito importante, porque quando ele for derrotado, não vamos cair na história que é o comportamento dele que fez ele perder. Não, foi a incompetência dele com a população mais pobre, com a classe trabalhadora. Você concorda comigo? Coloca no comentário que eu quero saber muito a sua opinião a respeito desse assunto. Mas o Bolsonaro parece que ele não entende isso. E talvez não entenda mesmo, né? Porque ele é tão tosco, tão tonto, tão energúmeno, que ele não consegue entender. Porque quando ele foi ao Ratinho participar de uma entrevista, recentemente, foi agora, na semana passada, o Ratinho perguntou, o que você fez de ruim no seu governo? Qual é a crítica que você faz? E ele falou o seguinte, a minha crítica é que às vezes eu falo muito, eu tenho a boca dura, né? Eu falo algumas coisas, falo muita bobagem, mas é isso. Esse é o grande problema na cabeça do Bolsonaro. Ele não consegue entender o motivo que ele está sendo derrotado. E ele acha que o problema não é o governo dele. O governo dele tá ok. Bolsonaro cortou verbas do Casa Verde e Amarela, que foi o programa que substituiu o Minha Casa Minha Vida.
Bolsonaro cortou verbas da farmácia popular. Bolsonaro cortou verbas do Mais Médicos e ele acha que o governo dele não tem nenhum problema, que o problema é que ele é boca dura? Ah, faça meu favor. E o pior de tudo, pessoal, é que o Bolsonaro cortou verba de programas de segurança à mulher. Ele cortou verba. Cadê a Damares Alves? Lembra daquele episódio da menina lá em Pernambuco, que teve o caso do tio, que ela acabou tendo um bebê, virou todo um quiprocó? E aí Damares foi lá, expôs o nome da menina, expôs o nome dos médicos, expôs o nome de toda a equipe, dos familiares. Um absurdo só. Lembram desse episódio? Então, a Damares, que tanto quer defender a família brasileira, tirou verba da defesa e da proteção às mulheres. Mulheres essas que precisam votar em Bolsonaro, porque sem o apoio feminino, Bolsonaro não vai conseguir vencer. Sem o apoio feminino, Bolsonaro vai ser derrotado, e não somente derrotado, ele vai ser massacrado. E ele vai ser massacrado porque ele está massacrando a população brasileira. E esses ataques que ele faz ao Lula e acaba falando de fato bobagens, ou melhor dizendo, ele acaba de fato revelando quem ele realmente é, só acaba ocorrendo porque o governo Bolsonaro é um governo vazio. O programa de Bolsonaro hoje não concentra em propostas. O governo Bolsonaro, o programa do Bolsonaro hoje não se concentra em apresentar as propostas ou apresentar as realizações do governo dele. Muitas pessoas estão criticando o Lula falando o seguinte: o Lula só fica vivendo de passado, mas o Lula tem algo para apresentar para o país. O Bolsonaro não. E pelo fato dele não ter o que apresentar, ele só ataca o Lula. O Bolsonaro transformou o programa dele em um programa do Lula. Então não aparece mais a imagem do Bolsonaro. O que aparece é o Lula. E o Bolsonaro, da forma como ele está lidando hoje com a população mais pobre, ele pode atacar o Lula o quanto ele quiser. Ele pode aumentar a rejeição do PT o quanto ele quiser, que não vai adiantar. Primeiro porque a rejeição do PT não está aumentando, segundo as pesquisas de intenção de votos. E segundo, pessoal, que primeiro, a corrupção não é a principal pauta econômica, não é a principal pauta de discussão que nós estamos vivendo hoje em 2022. Isso ficou lá em 2018. A pauta da corrupção consegue convencer ali meia dúzia do pessoal da classe média que tem essa preocupação. E é por isso que ele não cresce nas pesquisas. Porque só falar de corrupção, sem entregar algo para a população, sem ser propositivo, conversando e dialogando com a classe trabalhadora, não vai adiantar. Ele não vai conseguir crescer nas pesquisas. Então, ele pode falar, ele pode espernear, ele pode xingar o Lula à vontade, mas ele não vai crescer. Como ele não está crescendo nas últimas pesquisas que foram divulgadas, principalmente a pesquisa do Datafolha, que eu fiz vídeo, vou deixar o link aqui no card. Só que o resultado do Datafolha revelou um ponto que foi, da disputa presidencial, o dado mais importante. Mas eu quero saber a sua opinião de tudo isso que nós falamos. Bolsonaro, ele é um incompetente? Ele é preguiçoso ou ele despreza mesmo os mais pobres? Coloca a sua opinião e, claro, se inscreva no canal porque a sua participação aqui ela é muito importante. E nós falamos que um dos resultados principais do Datafolha não foram somente ali as pesquisas que indicam a relação de Lula e Bolsonaro e a disputa presidencial. Um dos piores resultados, se não o pior resultado para o Bolsonaro não foi um resultado que o envolvia, mas sim o Tarcísio. Porque o Tarcísio de Freitas ele está empatado com o Rodrigo Garcia e pode ficar atrás perdendo no segundo turno. Ou seja, pode ser que o Tarcísio nem vá ao segundo turno, o que seria desastroso para o Bolsonaro, porque ele perderia um palanque regional em São Paulo, super importante, no estado que tem a maior população votante do país. Já expliquei tudo isso para vocês, eu quero deixar o link aqui no card, não quero entrar mais nesses pormenores, porque existe um outro dado que, na minha opinião, com relação a Lula e Bolsonaro e a disputa presidencial, é o dado mais importante, e aí acaba fechando tudo isso que nós falamos nesse vídeo de hoje e também em outro vídeo recente falando do motivo da derrota do Bolsonaro. A rejeição do Bolsonaro, pessoal, aumentou. Enquanto a distância do Lula para o Bolsonaro fica andando ali de ladinho, como se fosse seria aumentar um, cair, a depender do instituto, a rejeição do Bolsonaro aumenta a cada pesquisa. Nesse último Datafolha, a rejeição do Bolsonaro saiu de 51% e foi para 53%, aumentou 2 pontos. E a rejeição do Lula saiu de 39% e foi para 38%. Mesmo com todos os ataques do Bolsonaro. E por que isso acontece? Porque a população, ela olha para o passado, ela olha para trás, vê o que o Bolsonaro fez, vê os discursos do Bolsonaro e fala assim: em você eu não voto, cara. Em você eu não voto, porque você não me respeita enquanto pessoa. O seu governo não me trouxe e não me dá dignidade. E é por isso que o Bolsonaro está sendo derrotado.
e vai ser escorraçado, tanto no primeiro, talvez no segundo, se houver segundo turno. Você quer que haja segundo turno? Coloca no comentário, quero muito saber a sua opinião.